Boa noite, queridos. É uma alegria novamente estarmos aqui com vocês. E com vocês que estão aqui presentes. Sentindo saudade de toda a igreja, mas Deus é sabedor de todas as coisas. E no momento que a pandemia fez com que as igrejas precisassem ser fechadas, ainda que provisoriamente, nós fomos obrigados a usar desse instrumento, que tem sido uma bênção para muita gente. Domingo passado nós tivemos nosso primeiro culto aqui online. E até anteontem eu estava vendo, nós batemos 14 mil pessoas que visualizaram, tiveram conosco assistindo. E assim também no culto da manhã, no culto de quarta-feira. E vamos prosseguir. E eu quero hoje compartilhar com você, nós desafiamos, convidamos, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, nós prometemos compartilhar da palavra hoje, ao término da palavra, fazer a oração da fé, desafiando você para ser curado, liberto e alcançar o seu milagre. E eu reafirmo o que eu disse durante a semana, ao término dessa ministração, estaremos orando, e vamos juntar os nossos corações com fé, e você aonde está, e você vai receber o seu milagre. Eu não estou sugerindo, eu estou afirmando, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Jesus disse que deveríamos fazer as obras que Ele fez, e Ele acrescentou, e maiores do que estas. Esse é o nosso propósito, levar uma vida de oração, comunhão e aprendizado, e andarmos com Deus a cada etapa, a cada momento, para que pudéssemos atender a vocação e mais, atender a ordenança, que é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que for batizado será salvo. E se alguém tomar, beber alguma coisa mortífera, mal nenhum lhes fará, porque o Senhor aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Portanto, querido, se você conhece alguém que está doente, alguém que precisa de um milagre, alguém que carece de uma mudança radical, liga para essa pessoa, manda um zap, manda ela se ligar conosco, porque estaremos orando no final desse encontro, e você será um canal de bênção, para que essa pessoa receba o toque da mão de Deus. Estamos aqui porque cremos, e eu sei que você está aí, porque você está crendo na nossa afirmativa, e nós juntos operaremos em Deus e desfrutaremos de Deus o milagre que vem dele. A palavra dele diz que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei no meio deles. Eu sei que você está um pouco longe, um pouco distante daqui onde nós estamos. Talvez você esteja a quilômetros de distância. Talvez você esteja numa cidade do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, Rio Grande do Sul, Manaus, ou em outro país, como algumas pessoas têm nos acompanhado, de Portugal, da Itália e dos Estados Unidos e outras nações, que conforme nós vamos ministrando, muitas pessoas vão se conectando. Mas eu quero dizer que, em fração de milésimo de segundo, a minha imagem, as nossas palavras, chegam a você, a quilômetros de distância, por causa da tecnologia de hoje. É através da energia elétrica, através da fiação, os dados passam em fração de milésimo de segundo. Você conecta aí nos Estados Unidos ou em qualquer outra cidade e você passa a estar ao vivo conosco. Se o homem que recebeu sabedoria de Deus tem a capacidade de criar uma tecnologia que me permite entrar na sua casa agora, estar pertinho de você, que me permite estar ao seu lado no leito do hospital, você que está trabalhando, dirigindo ambulância ou num táxi, você que está na portaria do prédio ou de uma empresa, em qualquer lugar desse país, em qualquer lugar desse planeta, a tecnologia me permite chegar bem perto de você. Querido, foi o homem que criou, porque Deus lhe deu sabedoria. Mas o Deus que deu sabedoria ao homem para criar essa tecnologia é o mesmo Deus que criou o sol, que numa só vez consegue iluminar metade do planeta. Se o sol ilumina metade do planeta, Deus pode falar ao planeta inteiro.
E eu tenho a certeza que através dessa live, através desse culto online, Deus fará muito mais do que pedimos ou pensamos. E eu quero iniciar, mas antes de começar, eu quero te desafiar a entrar nos nossos encontros, nos nossos cultos online. Eu perdi semana passada. O bom da tecnologia é isso, está lá gravado, você pode acessar. E tivemos hoje pela manhã, como foi dito aqui pelos que me antecederam, um culto maravilhoso hoje pela manhã, onde o pastor Ribamar citou sobre a unção de Davi. E o pastor Daniel, com muita sabedoria, com muita profundidade, usando aquilo que Deus concedeu a Salomão, pôde trazer aos nossos corações entendimento. Uma palavra de tamanha profundidade, de tamanha sabedoria, que você deve consultar depois que você acabar de assistir, ou amanhã, entrar lá e assistir a palavra que foi dada pela manhã. Então que Deus continue iluminando o pastor Daniel com sabedoria para trazer conteúdos profundos, para trazer mensagens que não só tocam o coração, mas esclarece o nosso entendimento, dando-nos sabedoria para compreender mais e mais aquilo que Deus tem para nós. Eu quero iniciar essa noite, e agora vamos, e não se desligue, não deixe ninguém te distrair, porque Deus fará algo extraordinário no final dessa mensagem. Estaremos orando, mas eu quero iniciar hoje com a passagem de Lucas capítulo 4, versículo 18, mas eu vou aproveitar e fazer a leitura também do 16 e do 17, eu ia ler só do 18, mas eu vou ler do início. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou Jesus num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão. E é isso que vai acontecer quando estivermos orando no final dessa mensagem. Eu quero começar dizendo a você o seguinte: Jesus, no versículo 16, Lucas cita que Jesus, indo para Nazaré, onde ele foi criado, onde ele cresceu, sua terra, ele entrou na sinagoga. A sinagoga é como a igreja, naquela época nas sinagogas. Jesus adentrando na igreja, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Ora, queridos, isso aqui me tocou, não estava na mensagem que eu havia preparado, mas ao reler a passagem, eu disse: meu Deus, eu tenho que aproveitar esses dois versículos, porque olha o que Lucas diz. Jesus indo para Nazaré, a cidade onde ele foi criado, entrando na sinagoga, onde era o seu costume. Então, querido, você que está me ouvindo, ouça uma coisa: era costume de Jesus frequentar a igreja, frequentar a sinagoga. Você que está me ouvindo que não tem esse hábito, eu aconselho, eu sugiro, comece a desenvolver bons hábitos, porque os hábitos determinam aquilo que seremos. Assim como, por exemplo, quando você reside num lugar, eu costumo dizer que nós somos produto do meio em que vivemos. Se nós somos produto do meio em que vivemos, então desperte, acorde, olhe o mundo que você foi criado e comece a se autoanalisar. Aqui diz que Jesus, criado em Nazaré, entrando na sinagoga, como era de costume, crie o costume de entrar na sinagoga, crie o costume de entrar e de viver com os irmãos na igreja. Eu estou lembrando aqui rapidamente, me veio a lembrança, ano passado eu fui participar de um congresso na Colômbia, fui com a pastora Márcia, e num dos dias da palestra,
À noite havia um momento, após o jantar, estava livre, e um dos pastores que nos guiava, o grupo lá, que levava aquele grupo de pastores, eram pastores de toda a América Latina, tinha do Caribe, tinha gente do Equador, pastor do Chile, da Argentina, do Brasil. Nós estávamos lá com um grupo de pastores, e haviam outros pastores, e lá nós estávamos, e após o jantar nos levaram, e nos deixaram no local de turismo, mas já era noite, a hora já era um pouco avançada, estava frio, irmãos, muito frio. E eu recordo-me, e aqui me veio à memória claramente, nós estávamos ali, era uma pracinha lá em Medellín, na Colômbia, e era uma praça pequena de turista, mas quase não tinha turista nenhum, só nós que estávamos ali naquela hora, porque não havia um outro horário na programação do congresso, e havia aquelas pequenas lojinhas de souvenir, de lembranças, alguns barzinhos, um lugar muito simples, uma pequena igrejinha católica, bem tradicional, centenária, e mais de 100 anos aquela igreja, mas estava muito frio, e vocês sabem que a pastora Márcia, se ela estiver dentro de um forno de pizza ligado, ela sente frio. Ela disse: está muito frio. E aí procuramos um local, e percebemos que alguns pastores que ali estavam, algumas pessoas, foram para dentro das lojas de conveniência, para fugir do frio, ficaram lá distraindo, olhando as coisas, perguntando o preço, mas na verdade estavam fugindo do frio. E outros entraram na lanchonete, no bar, onde estavam os pinguços lá, tomando as suas bebidas. E nós entramos naquela igrejinha católica. E ao adentrar, sentamos bem atrás num banquinho, estava vazia. Se eu não me engano, uma senhora só que entrou e ficou lá na frente. Era uma igrejinha pequena, aquele estilo mexicana, parecia a igreja do Zorro, e daqueles filmes antigos, mas bem pequena, bem antiga. E eu comecei a olhar os banquinhos, provavelmente 8 a 10 bancos de cada lado, bem pequena a igrejinha, mais para os turistas verem. E ficamos ali, eu e a pastora sentada atrás, porque estava muito frio aquele dia. E ao sentar ali, eu comecei a olhar aquela igreja, e eu fiquei imaginando, esperando o ônibus que ia nos pegar de volta, que estava demorando, e cada um correu para um canto. Um certo pastor e algumas pessoas foram para um local que tinha um paredão e ficaram ali, num canto, numa parede, tentando fugir do vento frio. Enquanto lá estávamos sentados, eu fiquei olhando aquela igreja, eu fiquei imaginando quantos anos, diziam mais de 100 anos aquela igreja, e eu fiquei imaginando quantas pessoas, quem construiu aquela igreja. Eu fiquei ali aguardando o tempo, imaginando quem colocou aqueles banquinhos. Os banquinhos pareciam banco do Zorro, lá naquele filme antigo do México. A igreja é bem parecida, mexicana, mas lá em Medellín, na Colômbia. E aí nós então ficamos ali esperando. Enquanto esperávamos, eu meditava, e eu fiquei pensando: quantas pessoas foram batizadas nessa igreja? Quantas pessoas casaram nessa igrejinha? Era uma capelinha. Quantas pessoas, tinha poucas imagens, uma igreja católica, colombiana, e alguns quadros, mas muito simples, não tinha nada de luxo. Os lustres eram de ferro maciço, de lamparina a óleo antiga. E eu fiquei ali observando. Eu imaginei quantas pessoas casaram aqui, quantas pessoas já viveram aqui, quantas pessoas foram batizadas aqui, quantas pessoas oraram nesses banquinhos, quantas pessoas choraram nesses banquinhos, quantas pessoas se alegraram nesses banquinhos. E eu fiquei imaginando, e quando o ônibus chegou, nós saímos, e as pessoas foram saindo das lojas, do bar. E eu vi quando alguém disse assim: ué, onde vocês estavam? Ô bispo. Eu falei: estava lá dentro da igreja. E eu percebi no ambiente, o olhar deles, assim: o que é que um bispo evangélico estava dentro dessa igrejinha? Mas aí eu não respondi, mas vi o semblante. E os pastores que estavam dentro do boteco, lá do barzinho, fugindo do frio. Sabe o que eles estavam pensando? Quantos bêbados já se embebedaram aqui? E o que estava lá no paredão frio, talvez sem pensamento algum. Você é produto do meio em que você vive. Mas há tempo de mudar. Jesus nos ensina claramente. Da maneira que pensamos, formatará a maneira que vivemos. Pense com fé, e você viverá um milagre de Deus. Existem 3 tipos de enfermidade. E eu te digo, 3 tipos, ou melhor, perdão, deixa eu me corrigir. Não 3 tipos de enfermidade. Eu colocaria, existe 3 bases, 3 modalidades
de origem de enfermidade. Primeiro, existe a enfermidade circunstancial. O que é isso? É quando você não imagina e a coisa acontece. Algo que não depende de você. É uma enfermidade circunstancial. E o que o Senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que você, por exemplo, sai de casa, come alguma coisa, ou num restaurante, de repente você passa mal, e não sabe o que foi, se foi o café da manhã, se foi o almoço, o que aconteceu, ou se você não está bem. Por alguma circunstância, você passa mal, e aí você precisa ser medicado, ser tratado, porque você então fica enfermo por causa de alguma coisa circunstancial. Não depende de você. É como uma infecção que você pega. É como você esbarra em algum lugar e se arranha, um arranhãozinho de nada, e de repente aquilo infecciona. E a infecção cresce, e você diz, meu Deus do céu, o que aconteceu? Um arranhãozinho de nada, olha como é que meu braço está todo inflamado. Não depende de você, acontece. Anomalias físicas, disfunções orgânicas inesperadas, deficiência por falta de alguma vitamina, de alguma proteína, disfunções metabólicas, que você não tem culpa, você de repente se depara com aquela enfermidade, com aquele problema. De repente uma lepra, um câncer, uma infecção que aparece, e você diz, caramba, por quê? São enfermidades circunstanciais. Eu lembro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, tem uma passagem que diz assim, deixa eu achar aqui. Enquanto e as multidões o apertavam, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos o pegassem, o tocavam, Pedro com os seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, como dizes, quem me tocou? Contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, alguém me tocou, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Que coisa interessante. Essa mulher tinha uma hemorragia, ela não sabe por quê. 12 anos, eu não sei como é que ela estava ainda viva. 12 anos carregando uma enfermidade. E talvez você diga, eu também carrego a minha enfermidade há 12 anos. Mas hoje, o seu milagre vai acontecer. Portanto, queridos, aquela mulher sofrendo, sem esperança, gastou todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, com médicos. E ninguém, diz aqui, ninguém lhe podia ajudar. Ninguém conseguiu amenizar o seu sofrimento. De repente ela ouve que aquele a quem todas as cidades falavam, Jesus de Nazaré, havia aproximado e chegado aonde ela estava. Primeiro, em Levítico, capítulo, você não precisa ler agora, capítulo 15, versículo 25 e 27, cita que as mulheres que tinham hemorragia, fluxo de sangue, não podiam se aproximar das pessoas, era considerada imunda. E ela sabia que carregava uma hemorragia, não podia se aproximar das multidões, das pessoas, somente dos homens. Ela poderia ser penalizada, de repente punida ou apedrejada. Uma coisa é certa, ela sabia que ela não tinha saída. E ela pensou, se eu me aproximar desse homem, que todos falam que cura, que opera milagres, mas se descobrirem o meu problema, poderei ser agredida, espancada. Então ela pensou, imaginou o sofrimento que ela teria ao chegar perto de Jesus. E ela então concluiu que 12 anos de sofrimento valia a pena arriscar chegar perto de Jesus. Você que me ouve,
e que tem pensado 2, 3 vezes, se convém buscar uma orientação, um pastor, uma igreja, se convém buscar a Deus. Será que Deus existe? Será que Cristo pode de verdade? Meu querido, minha querida, quantos anos você está sofrendo? Você gastou quase tudo, ou tudo, com os médicos, hospitais, tratamento no Brasil, fora do Brasil, e nada aconteceu. Você continua com a mesma doença. Eu quero te dizer, vale a pena você tentar hoje, porque o Deus que tudo pode, que passou naquela estrada, está falando contigo hoje, através desse servo que vos fala. E ela então disse, vale a pena. E ela se meteu no meio da multidão. E a Bíblia não detalha, mas a gente consegue compreender o que aconteceu. Eu vou tentar mostrar para vocês o que aconteceu de verdade. Aquela mulher, vendo a multidão, porque Pedro responde a Jesus, quando Jesus disse, alguém me tocou. E Pedro disse, como, mestre? Como? Pergunta, quem me tocou? A multidão te apalpa, a multidão te aperta. Então, primeira coisa, eu imagino aquela cena, Jesus cercado com os 12 discípulos, lhe protegendo, tentando lhe guardar. Em volta dos 12 discípulos, uma multidão. Parecia a saída do Maracanã quando acaba o jogo. Você não consegue andar. Para entrar, para pegar o trem, quando não tem coronavírus. Coronavírus. Acertei? Coronavírus. Ok. E eu imagino Jesus andando devagar, muita gente apalpando. E essa mulher viu que não tinha jeito. Talvez Jesus estava quase que parando, andando devagarinho. E aquela mulher, sabendo que corria riscos. Mas a vida nos leva às vezes a uma situação que vale a pena tentar. Vale a pena. E ela foi. Agora, eu vou dizer uma coisa que não está escrita aqui na Bíblia. E talvez você me questione. Aquela mulher se ajoelhou, ela se agachou, e como uma criança de gatinho, ela foi, igual uma criança engateando, porque Jesus andava provavelmente devagar, muita gente, e ela foi, se aproximou o máximo, e ela se agachou, até porque nenhum homem deixaria ela furar a fila, mas agachada, ninguém estava vendo, ela foi entre as pernas, e ela esticou a mão como podia, e tocou na pontinha da veste de Jesus. Ela não tocou em Jesus, ela tocou na pontinha da veste de Jesus. Mas por que o Senhor diz que ela estava engateando? Porque a Bíblia diz que ela tocou na orla da veste. A orla é a bainha da roupa de Jesus, é a ponta onde está a costura. Ali é a orla da veste. E para tocar na orla da veste de Jesus, ela teria que se ajoelhar. Quem quer o milagre tem que se ajoelhar, tem que se quebrantar, tem que dizer, mestre, eis-me aqui. Porque todo aquele que se ajoelha para Jesus, Jesus o coloca de pé diante dos homens. Porque aquele que se humilha diante de Deus, será por Deus exaltado perante os homens. Aquilo que os homens não puderam fazer, Deus fará por ti essa noite. E ela agachou e foi e tocou na orla da veste do mestre. Bem-aventurado todos aqueles que se quebrantam no Senhor, porque serão exaltados. Aqueles que riram, ou aqueles que ignoraram, ou aqueles que te culparam, ou aqueles que disseram que você está sob maldições. Eu não estou aqui para discutir a origem da sua enfermidade. Eu estou aqui para te anunciar que há alguém hoje entre nós que te cura dessa enfermidade. E Pedro disse, mestre, todos te apalpam, todos te apertam. Como pergunta quem me tocou? E interessante que ela não tocou em Jesus, só na veste. Havia muita gente apalpando, abraçando, tocando em Jesus. Pedro disse, muitos te apertam, te apalpam. Mas ela disse, não. Ele disse, não, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé. Sabe por quê? Porque ele disse assim, eu senti que de mim saiu poder. Tem uma outra tradução que diz, eu senti que de mim saiu virtude. Hoje vai fluir virtude até você que está me ouvindo em casa.
e o teu mal será removido. Falo isso debaixo da autoridade que Deus me concedeu e me concede. E falo com fé, firmado na palavra dele, que o teu milagre vai acontecer. Ok? Essas são as enfermidades circunstanciais. Aquela mulher foi curada. E Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. O segundo tipo de enfermidade são as provocativas. São aquelas que são provocadas. Por exemplo, beber demais pode te dar uma cirrose? Com certeza. Então não é circunstancial, você está provocando. Todo dia, álcool, um momento o fígado não vai aguentar. Então não é circunstancial, é provocativa. Trabalhar com produtos tóxicos, sem a devida proteção, pode causar alergia, queimar a pele, intoxicação? Sim, é uma enfermidade provocativa, você provocou aquela circunstância. Trabalhar com ambientes de temperatura elevadas ou baixa demais, onde a sua estrutura física não suporta. Fazer uso de medicamentos sem orientação médica dos profissionais. Carregar peso além da sua capacidade de carregar, você vai causar lesões. Comer muito sal pode gerar uma pedra de rins aí. Comer açúcar demais pode provocar uma diabetes. Um vírus como esse Covid-19, é mais fácil falar. E eu vi hoje, recebi lá de Goiás um zap. Eu até mandei para alguns pastores. Aonde na Austrália uma chinesa, isso vai estar viralizando, daqui a pouco você está vendo. Aonde uma chinesa chega no supermercado e começa a espirrar propositadamente em cima das frutas. E logo a segurança algemam ela e fizeram o exame, ela estava com o Covid-19. Mas ela fez aquilo proposital. Ah, isso acontece, deve ser ruim da cabeça. Não, porque o vídeo mostra outra, na Itália. Uma outra chinesa, cuspindo no botão do elevador. E abre, ela olha, vê se tem ninguém olhando, tem umas pessoas de costas. Ela abre uma garrafinha com água contaminada. E ela começa a espalhar, e dentro do elevador e nos lugares, para contaminar as pessoas. Isso nos faz acreditar, ou pensar, pelo menos, que o que se diz que foi proposital, nos parece. Depois, quem quiser, eu passo o vídeo para vocês, o zap. Porque nasceu lá na China, todas as últimas epidemias saem de lá. E também era uma chinesa, todos eram chineses. São gripes, são resfriados, são doenças provocativas. Guerras bacteriológicas, como diz alguns. Meu querido, vou tentar ser breve, porque eu preciso orar por você. Autoflagelo é doenças provocativas. Pessoas que tomam veneno se intoxicam, doenças provocativas. Eu quero falar sobre o terceiro tipo de doença ou de métodos de se adoecer. A primeira é circunstancial, a segunda é provocativa e a terceira é maligna. Como assim, bispo? Doenças originadas de uma ação direta demoníaca. Sabemos que por trás de todas as doenças tem a ação do diabo, mas tem algumas que é muito específica. São totalmente direcionadas, a sua origem é de uma ação e de um propósito totalmente maligno. Por exemplo, se você depois ler em casa, Lucas 13, versículo 11, você vai encontrar uma citação. E veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. E mais, e havia 18 anos que ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, a chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus.
Há uns anos atrás, quando nós iniciamos a igreja aqui em Itaguaí, éramos num outro local. Eu lembro que entrou uma morena, ela depois se tornou vocalista do grupo de música, uma senhora casada, naquela época uns 38 anos, 37 anos aproximadamente. E ela entrou na igreja toda encurvada, uma morena, forte, toda encurvada, e andando com muita dificuldade, trazida por uma outra pessoa. E eu já tinha encerrado o culto quando pediram que eu orasse por ela. E impondo-lhe as mãos, eu disse: espírito de enfermidade, sai dela. E ela deu um salto, irmãos. Ela deu um salto. Aprumou-se com um grito naquele dia. Ela saltou e gritou. E firmou de pé. E ela disse: saiu toda a dor. Eu não sei quanto tempo ela estava com aquela enfermidade. Era uma obra maligna. Jesus vendo essa mulher, 18 anos, torta, curvada, sendo oprimida, Ele ordenou: espírito de enfermidade, sai. E aquele mal saiu e ela foi curada. Eu pergunto, o que fazer? Daqui a pouco, vamos orar para que as enfermidades circunstanciais, provocativas, das quais você tem se arrependido, e daquelas que vêm de origem maligna, sejam banidas da sua vida. Dentro de instante, vamos estar orando. Se você quiser outro exemplo, eu posso citar outro exemplo. E outra coisa, diz aqui que era um espírito de enfermidade, e no versículo 16 diz assim: por que motivo não se devia livrar esta, que estava no cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa, enferma, por 18 anos? Se você acha que a sua doença dura muito tempo, já está há muito tempo, e ninguém solucionou, e você não acredita que ninguém mais possa resolver, você já foi em cartomante, já foi em centro espírita, já foi em outras igrejas, já foi em todo tipo de novena, já foi em todo tipo de corrente de oração de evangélico, já bateu em todas as portas, e hoje você diz: eu não consegui a minha cura. Eu fico feliz por um lado, porque se você for curada hoje, você vai ter que dizer: foi Jesus, porque só está você aí me ouvindo. Não há nenhum pastor aí perto de você, eu creio. Mas mesmo que tenha, não resolveu. Se você for curada hoje, vai ser. Você vai dizer: o meu Deus me curou. Lucas capítulo 6 diz que vieram para ouvirem e serem curados de todas as enfermidades, e também os atormentados de espíritos. Havia pessoas atormentadas de espírito e tomadas de enfermidades. Lucas capítulo 8 diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades glorificavam o Senhor. Lucas capítulo 9 fala de um pai desesperado, como você que está me ouvindo na televisão. Ele se dirigiu a Jesus e disse: mestre, 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 tem compaixão, porque o meu filho é tomado por um espírito maligno. E a Bíblia diz que esse rapaz espumava, babava, tinha todos os sintomas de ataque epilético. E ele disse: o espírito mau joga no fogo, joga na água, machuca. Levei os teus discípulos, e eles não puderam fazer nada. Tem misericórdia, Senhor. Talvez você esteja como esse pai, ao lado do seu filho, da sua filha, da sua esposa, de alguém querido, da sua mãe, do seu pai. Talvez você esteja no leito do hospital, nos assistindo agora. Deixa eu dizer a você, não existe ninguém com tanta compaixão como o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse: espírito imundo, sai dele. E aquele jovem foi curado e libertado.
Eu preciso orar e eu tenho que encerrar. Talvez você diga, mas o senhor está tão longe. Eu estou. Mas da mesma forma que eu estou aí pertinho de você pela televisão, pelo seu celular, pelo seu computador, Jesus está aí pertinho ao seu lado. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim como Ele está comigo aqui, Ele está com você aí. E nós vamos orar já. E você vai receber o milagre que você tanto espera. Que até agora você ainda pensa, mas será? Será? Sim, será. Porque a boca do Senhor o disse. Uma certa ocasião, Jesus caminhava em direção à cidade, passava próximo à aldeia. Porque agora que você já sabe dos 3 tipos padrões de doença, eu quero falar para você, porque não há distância que impeça um milagre acontecer. Não há distância que atrapalhe o milagre acontecer. Não há distância que impeça de você ser agraciado pelo Senhor Jesus Cristo. Ouça, meu querido. Jesus aproximava de uma certa aldeia. E você sabe, se não sabe, deixa eu te instruir. Naquela época os leprosos não podiam viver em cidade. Eles tinham um lugar próprio para eles no deserto, em algum canto. Porque eles contaminariam. Porque a lepra é passada não por hereditariedade, mas é passada pelo toque, pelo contato. Então eles eram isolados da cidade. Os leprosos ficavam isolados. Mas de alguma maneira chegou o conhecimento de 10 leprosos que Jesus estava próximo, na estrada, chegando naquela aldeia. E os 10 leprosos, volto a dizer como aquela mulher, eles pararam e pensaram, o que podemos fazer? Continuar vivendo nesse sofrimento? Não, eu vou ao encontro máximo que eu puder. Mas havia muita gente acompanhando Jesus. Então eles se aproximaram o máximo que puderam e gritaram de longe, Jesus! Jesus! E 10 leprosos gritando, você imagina? E Jesus então virou para eles, deixa eu ler a passagem. Eles gritavam de longe, dizendo, Mestre, Jesus, Mestre, Jesus, compadece-te de nós. Jesus, compadece-te de nós. E Jesus então parou. E quando Jesus para, os mais agitados têm que parar também. E pararam. E Jesus disse, ao vê-los, ide ao sacerdote, e deu uma instrução, e mostrai a eles a sua cura. Mas Jesus nem tinha colocado a mão sobre eles, nem tinha curado diretamente. Mas Jesus disse, vão ao sacerdote e mostre. E eles ainda leprosos foram. E no momento que eles obedeceram para ir na sinagoga ao sacerdote, eles foram curados. Jesus não pôs a mão neles. Jesus não se aproximou de longe. Lembra do cego de Jericó? Estava lá o ceguinho. E daqui a pouco uma turba de barulho, parecia uma cavalaria, gente andando. E o cego disse, o que está acontecendo? Oh, alguém, por favor, o que acontece? Ele lá sentadinho. E disseram, não sabes? Jesus de Nazaré, aquele que opera grandes milagres, que cura os enfermos, liberta os oprimidos, faz prodígios e maravilhas. Ele que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Sim, Jesus está passando. Mas o cego não sabia onde ele estava, e havia distância, havia multidão, e ele gritava, e a multidão não permitia que Jesus ouvisse direito, e os outros diziam, cala a boca, ceguinho, fica quieto, não atrapalha, e ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O meu mestre, o seu mestre, sempre ouve, por mais distante que seja, a voz daquele que desesperado precisa e grita a ele, Jesus, tem misericórdia de mim. O que eu quero dar com esses 2 exemplos,
é que Jesus pode curar à distância. Aonde você estiver. Talvez no Japão, colônias brasileiros, Portugal, Estados Unidos, São Paulo, Minas, Bahia, Rio de Janeiro, Itaguaí. Ouça, e eu encerro dizendo a você o seguinte. Mateus capítulo 8, versículos 5 e 8 diz assim: um centurião se aproximou do mestre e disse: Senhor, por gentileza, eu tenho um empregado, um servo, que está enfermo e paralítico. A doença foi tão violenta que ele ficou paralítico, sofrendo na cama, atingiu o sistema nervoso, as pernas já não mexiam, o homem estava acamado. E aquele centurião, aquele comandante, muito querido e respeitado pelos judeus, generoso, procurou Jesus, e Jesus disse: então vamos lá que vou curá-lo, vamos lá. E ele disse: não, mestre, eu sou um comandante, eu digo um soldado, vai, e ele vai, vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, e eles fazem. Eu sei o que é ter autoridade. Eu não sou digno de que tu entres em minha casa, mas envie uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus disse: nem em Jerusalém, em todo Israel, viam a fé como a deste homem. Ouça, talvez você esteja dizendo: mas eu tenho pouca fé. Mas eu tenho fé para, junto com você, pedir a Deus e Ele há de operar o milagre. O centurião, sabe o que aconteceu com aquele centurião? Ou melhor, com aquele servo do centurião? Quando Jesus disse: vai que o teu servo está curado. Jesus não foi na casa dele. Quando Jesus disse: vai que o teu servo está curado, a palavra de poder saiu dos lábios de Jesus como uma flecha, com um remédio que cura tudo. E aquela palavra, como uma flecha, atravessou aquela rua, atravessou a praça, atravessou o quarteirão, atravessou as casas, os prédios, atravessou os campos, atravessou as colinas, aproximou da casa daquele centurião, atravessou o portão, atravessou a varanda, atravessou a sala, e aquela palavra, como uma flecha, atravessou o corredor, foi até o quarto, atravessou a parede e entrou naquele servo, e ele foi curado. Nós vamos orar, e a palavra da fé vai te alcançar onde você está, e o seu milagre vai acontecer. Jesus disse: toda autoridade me foi dada. E ele disse: ide, fazei as mesmas coisas. Mas você pergunta: mas será que Jesus quer será que Jesus quer realmente me curar? Quantas pessoas fazem essa pergunta? Será que Jesus realmente quer me curar? Ele vai te dar a resposta. Em Lucas, um homem disse, um leproso: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. Aí Jesus estendeu a mão, tocou no leproso e disse: quero, fica limpo. Mas será que Jesus quer me curar? Ele está dizendo: quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Vou pedir que vocês que estão aqui presentes, fiquem de pé, me ajudem em oração. E você que está em casa, nos acompanhe nesse momento, nesse instante. Estaremos orando agora. É agora que o teu milagre vai acontecer. Alguns já começaram a sentir o alívio enquanto eu estava ministrando a palavra. Você está em casa, sabe do que eu estou falando. Enquanto eu estava ministrando a palavra, a sua dor foi diminuindo. Então você que está com dor, você que está acamado, você que está febril, você que sofre nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que está ao lado de alguém enfermo, ajude em oração. Esse é o momento do seu milagre. Eu digo isso pautado na palavra do Senhor e pela fé que eu tenho nele. Porque aquela mulher gastou tudo que tinha, ninguém lhe ajudou, nenhum médico resolveu. Como você,
Mas hoje você vai receber um milagre. Você vai acordar amanhã uma nova criatura. Eu estou sendo profeta para a nação. Estou sendo profeta para você. A voz do Espírito ecoa ao seu coração. E o poder do Espírito lava a tua alma, corpo e espírito. E você fica curado em nome de Jesus. Se você quiser estender a mão na direção da sua TV, do seu computador, nesse momento, eu oro. Querido Deus e Pai, Mestre dos mestres, assim, Senhor, como Tu nos ensina, nós nesse momento oramos confiadamente. Eu peço um milagre para a vida desse meu ouvinte, esse querido que está em casa, no hospital, no trabalho, no carro, no presídio, trancado em casa, desesperado, por causa dessa epidemia. Eu oro não só para quem sofre da epidemia, mas eu oro nesse momento para quem sofre do medo, da depressão, transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, fobia, compulsões, transtorno do sono, todo tipo de enfermidade psicossomática. A mente do teu filho, da tua filha, receba a cura em nome de Jesus Cristo. Seja curado em nome de Jesus. Toda resistência espiritual, psicológica, emocional, receba o toque da mão do Senhor. Mestre, eu sei que Tu estás ao lado dessa pessoa. Mestre, faz ela sentir a Tua mão sobre a cabeça dela agora, e que ela sinta a Tua presença refrigerando a sua alma. Que a febre desapareça, que a respiração volte ao normal, que a dor no corpo se vá agora. Eu ordeno que a dor do corpo, que a febre, que a falta de respiração, que a enxaqueca, todos os males e enfermidades saiam agora em nome de Jesus. Problema de bronquite, seja curado de todo tipo de enfermidade, efizema, asma, câncer de pulmão, que o teu pulmão seja purificado. Renite, sinusite, tuberculose, gripe H1N1, pneumonia, fibrose pulmonar, fibromialgia, que deixa o corpo cheio de dores. Sai essas dores agora. Você que está sofrendo de fibromialgia, que o seu corpo seja tocado pelo poder do Espírito Santo, que você seja curado, que você seja liberto de toda enfermidade. Senhor, cura de infecção, cura desse vírus maldito que aterroriza o planeta. Senhor, que todas as legiões de demônios que trazem enfermidade, problema na coluna, problema, ó Deus, no baço, no rins, no coração, problema na vista, problema ocular, problema na traqueia, na garganta, respiratório, problema na cabeça, dores de cabeça, saiam em nome de Jesus. Que toda ferida do corpo seque, que amanhã ao amanhecer você diga: o milagre aconteceu. Que toda alergia desapareça, toda coceira desapareça, todo desespero de enfermidade desapareça, em nome de Jesus. Onde você estiver agora, o Senhor Jesus está aqui, está aí ao seu lado. Receba a cura divina, receba o milagre divino, receba o toque do Espírito Santo, que o seu intestino seja desintoxicado, que o Espírito Santo tire toda intoxicação. Aquela mulher tinha uma hemorragia há 12 anos. Não importa quantos anos você está enfermo, nós ordenamos que esse mal desapareça. Fica livre, fica liberto, fique curado, seja restaurado em nome de Jesus Cristo. Eu oro com fé, porque eu sei que o meu Deus, o meu Redentor, vive e te
liberta para sempre. Recebe a visita do Espírito Santo, a mão do carpinteiro de Nazaré, o Cristo que libertou aquela mulher de 18 anos de enfermidade, aquela outra com hemorragia de 12 anos de hemorragia. Ele liberta você de todas as suas doenças. Agora você que está com a alma em desespero, você que está com medo da falência, do desemprego, do dinheiro que vai acabar, e está com medo de como vai sobreviver, ouça, coloca a sua fé no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu oro, Senhor Jesus, que ninguém passe necessidade. Esse ouvinte receba a provisão do Senhor. Aquele que já não tem mais nada em casa, vai receber uma visita de alguém que Deus mandará e dirá: Deus mandou te trazer essa provisão. Receba esse milagre, porque o Senhor nos ordena abrir o mundo espiritual. Satanás veio sobre o Brasil e sobre as nações para com a sua sombra tenebrosa aterrorizar, mas o Espírito Santo manda te dizer que Ele está enviando exércitos de anjos para te socorrer. Sua empresa não vai quebrar, o Senhor dará a provisão, o Senhor te sustentará. Praga nenhuma chegará à tua tenda, nem mortandade que assola o meio-dia, nem peste que se propaga nas trevas, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Sim, você e todos que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então pode dizer: o Senhor é meu Deus, e obrigado pelo meu milagre. Diga isso: obrigado, Jesus, pelo meu milagre. Amém. Ouça bem, entre em contato, porque eu sei que você foi abençoado. Quando marcamos essa noite para orar por você, era Deus nos mandando, porque Ele te agraciar como Ele já agraciou. Escreva nas redes sociais, nos comunique, não importa onde você esteja. Talvez nunca nos conheceremos pessoalmente, talvez nunca venhamos a ter a oportunidade de tomarmos um café junto, mas escreva: Deus fez isso em minha vida, nessa noite Deus operou dessa forma. Conte seu testemunho, e nós vamos estar anunciando aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém e amém. Às 19 horas será transmitido através das plataformas sociais da Rádio Calfredo. Domingo pela manhã, Nova Vida 100 estará transmitindo, e no canal do YouTube do Bispo Ronaldo, Manhã com Deus, e à noite, Domingo de Milagre com o Bispo Ronaldo. É isso aí. Eu quero agradecer, já chegando ao fim dessa transmissão, você que estava no Instagram, você que está no Facebook, você que está no canal do YouTube, eu quero te agradecer de coração pela presença. A sua participação é que nos dá motivação de continuarmos esse projeto. Por isso eu quero te agradecer, você que ficou do início ao fim, só no início, só no meio ou só no fim, você que compartilhou também, muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, você tem a semana inteira para fazer muitas coisas, mas quarta, 19h30, sábado, 19 horas, domingo, 9h30 da manhã, e 19h30 da noite, você tem um encontro marcado conosco aqui, ao vivo. É isso aí. Deus te abençoe, um grande abraço, e até a próxima, se Deus quiser. Eu sou o pastor Daniel Chereguini. Procura lá nas minhas redes sociais, meu Instagram, Facebook, canal YouTube também, pastor Daniel Chereguini, PR Daniel Chereguini, ou só Daniel Chereguini. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus.